Sou legista e o último corpo que abri tinha algo assustador por dentro. Achei que tinha visto tudo, mas não tinha ideia do que veria neste corpo. No meu trabalho, a regra é sempre ser minucioso e estudar cada órgão, cada centímetro do corpo. Um descuido e você poderá perder algo crucial para entender a causa da morte. Quando o detetive Mike Dallan me ligou no meio da noite para realizar uma autópsia neste corpo, pensei que seria apenas mais um procedimento, mas estava terrivelmente errado. Mike, foi mesmo necessário me acordar no meio da noite para isso? São 2 da manhã, o corpo não vai a lugar nenhum, eu disse a ele, enquanto entrávamos na sala de autópsia onde ele já estava com o corpo. Desculpe, Jack, ordens do chefe, disse ele, massageando a nuca. Olhei para o corpo deitado sobre a mesa. Um homem, branco, na casa dos 30, careca, com cerca de 1,70 metros de altura. Pude ver vários ferimentos recentes de bala em seu torso. Eu não conseguia entender o porquê, mas algo estava me incomodando ao ver essas feridas. Ele foi baleado há apenas algumas horas por 2 de nossos rapazes, mas contarei a você mais tarde. O mais importante é que você examine o corpo por enquanto, Mike me disse. Fiquei pensativo por alguns segundos. O vento e a chuva batiam forte contra as janelas, e a luz tremeluzia da crescente tempestade lá fora. Mike, vamos, posso sentir que há algo estranho aqui. Você nunca teria me ligado no meio da noite se não houvesse algo acontecendo. Ele pareceu hesitar. Olha, cuide do corpo. Pode não ser nada. Espero que sim, suspirou. Se você notar alguma coisa ou precisar de mim, estou aqui no corredor. O quê? Você vai ficar aí durante a autópsia? Eu perguntei surpreso. Sim, apenas uma medida de precaução. O chefe quer um relatório o mais rápido possível, disse ele, enquanto olhava para o corpo. Fiquei intrigado, mas havia um corpo na minha mesa de autópsia e não vi mais nada a fazer senão começar a trabalhar e descobrir sozinho as respostas. A tempestade lá fora havia aumentado, mas a iluminação permanecia estável o suficiente para examiná-la. Coloquei meu equipamento e comecei a trabalhar. A primeira coisa a fazer foi drenar o sangue do corpo. Problema: ou não sobrou uma única gota, ou meu equipamento não estava funcionando. Depois de verificar, pensei que ele realmente tivesse sangrado, até a morte de alguma forma, e decidi fazer a incisão em seu torso para trabalhá-lo completamente. Ao ficar de pé sobre o corpo, com o bisturi na mão, senti algo estranho. Como se eu estivesse prestes a cometer uma transgressão, um desrespeito. Como se algo estivesse me esperando dentro daquele corpo e, depois de abri-lo, nunca mais pudesse voltar. Enquanto olhava para a barriga do homem, pensei tê-lo visto piscar. Eu imediatamente saí do meu torpor e olhei para o rosto dele, minha frequência cardíaca acelerando de uma só vez. O que você está escondendo comigo? Eu sussurrei. Pode parecer estranho, mas falar em voz alta às vezes aliviava a tensão na sala, quando me deparava com um corpo particularmente machucado. Mas, por outro lado, este parecia estar em muito boas condições. Precisamente, bom demais quando pensei nisso. Embora a cor do corpo fosse estranhamente opaca, e ao observar a cor de sua pele, jurei ter visto pelo canto do olho seu olhar sob mim e instantaneamente retornado ao seu lugar. Engoli em seco novamente e me afastei. Eu respirei fundo. Já passava das 2 da manhã, fui acordado depois de um longo dia de trabalho e ainda não tive tempo de tomar um café. Isso, somado à tempestade e ao comportamento estranho de Mike, provavelmente estava deixando minha imaginação acelerada. Você tem que se controlar, cara. Você já faz isso há muito tempo para acreditar em mortos-vivos. Dei um passo para trás, na frente do corpo. Fechei os olhos por um segundo e fiz a incisão em Y. Cheguei ao final do abdômen e terminei de abrir o corpo com as ferramentas necessárias. Cada segunda parecia surreal. Eu podia sentir que algo estava errado, e quando olhei dentro do corpo dele, entendi o porquê. Não havia nada lá. Nada no sentido de que o corpo estava totalmente vazio. A lâmpada acima da minha cabeça piscou. Que diabos? Ainda em dúvida, peguei uma lanterna e apontei para dentro. Aproximei meu rosto o máximo que pude e apontei a luz em todas as direções. Não havia absolutamente nada, nenhum órgão, nem mesmo vestígio de sangue. Endireitei-me e saí da sala de autópsia. Mike, isso é uma piada. Ele engasgou de surpresa quando eu gritei com ele. Jack, o que aconteceu?
Venha ver o que está acontecendo. Ele me seguiu para dentro, e eu indiquei o corpo com a mão. Ele olhou para dentro, e um medo indescritível cruzou seu rosto. Então ele começou a olhar para dentro e pareceu perdido em pensamentos, como se procurasse uma resposta para uma pergunta que não conhecia. Gotas de suor apareceram em seu rosto. Depois de um momento, ele olhou para mim. Sinto muito, Jake. Eu não te contei tudo. Agora é uma boa hora. Então, que diabos é isso? Uma piada policial. Como você conseguiu levar isso a sério? Não é brincadeira, Jake. Ele respirou fundo para se acalmar. Eu não menti para você sobre a causa aparente da morte. 2 de nossos rapazes atiraram nele, depois que ele tentou atacá-los ontem à noite. Eles responderam a uma ligação de uma mulher que parecia em pânico absoluto e estava falando sobre um homem, ou algo assim, perseguindo-o até a beira da floresta. Mike olhou para o chão com uma expressão derrotada no rosto. Eles conseguiram intervir, mas tarde demais. Ele já havia rasgado a pobre mulher e parecia estar cavando dentro dela com as mãos quando a encontraram. Ele tentou atacá-los e eles abriram fogo. Ele olhou para mim novamente. A questão é que quando os paramédicos chegaram, eles viram imediatamente que havia algo errado com o corpo. Disseram que parecia que tinham levantado um boneco em vez de um homem. Parecia oco e assim por diante. Última palavra, ele olhou para o corpo novamente. Puta merda, Mike, e você não achou que seria bom me contar sobre isso antes? Eu não queria influenciar você. Afinal, eles também poderiam ter cometido um erro. Olhei silenciosamente para o corpo na mesa de autópsia. Definitivamente emitia algo artificial, como se fosse animado por algo diferente da biologia humana comum. Espere, eu disse de repente, olhando para o corpo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você está me dizendo que essa coisa foi baleada? Sim. Virei minha cabeça em direção a Mike. Essa coisa não tem sangue, e não tem nenhum órgão interno. Então, como você pode ter certeza de que está morta? E com isso, como se estivesse nos ouvindo desde que entramos na sala, o corpo sobre a mesa começou a tremer. Estávamos ambos em estado de estupefação, vendo aquele corpo voltar à vida diante de nossos olhos. Este corpo vazio, sem órgãos, sem nada que o fizesse viver. Um momento depois, a coisa endireitou-se calmamente e sentou-se na mesa de autópsia, com o torso ainda aberto. Seus olhos pousaram em mim e depois em Mike. A luz continuava piscando acima de nós. E com uma voz artificial, desprovida de qualquer emoção, disse aquelas palavras que nunca esquecerei. Muito obrigado. Você me achou. Ele saltou para frente e Mike ficou entre mim e ele. Ele não teve tempo de sacar a arma e começou uma luta, mas foi uma perda para Mike. Essa coisa era incrivelmente forte e ágil, ao contrário do que sugeria sua concha vazia. Em menos de um minuto, Mike estava inerte no chão, seus olhos sem vida disparando em minha direção. O corpo se endireitou e começou a se inclinar em minha direção. Fechei os olhos e coloquei os braços à minha frente para me proteger. Esperei alguns segundos que pareceram uma eternidade, e quando finalmente abri os olhos, esperando ficar cara a cara com aquela coisa, percebi que estava sozinho na sala. O corpo de Mike desapareceu com ele, deixando uma poça de sangue como única evidência do que havia acontecido. Gotículas salpicaram meu rosto. E notei que a janela estava aberta. Ele fugiu com o corpo de Mike. Fiquei ali por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Fechei a janela e chamei a polícia sobre o que havia acontecido há poucos minutos. Mas acho que é minha responsabilidade avisar a vocês. Não sei o que é, mas essa coisa está lá fora. E agora tem tudo o que precisa para se parecer com nós. Cuidado.